colocado aos nossos corações. Você, assim como está mesmo, pode abrir a palavra de Deus no livro do profeta messiânico, aleluias, livro do profeta Isaías. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Profeta Isaías, capítulo de número 41, assim como você está aí mesmo, para não causar desconforto, apenas temendo a palavra do Senhor que nós iremos tomar como base para aquilo que o Espírito Santo já tem falado aos nossos corações. Eu confesso a Deus, queridos, que se o culto terminasse agora, eu já iria sair daqui com a minha porção, aleluia, abastecido da presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso e eterno. Capítulo de número 41, e nós vamos ler o versículo de número 18. Aleluia. Estarei lendo, diz assim o texto sagrado: abrirei rios em lugares altos e fontes nos meios dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Glória a Deus. Fecha a Bíblia Sagrada, pode se assentar, querido, glorificando, exaltando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Enquanto você dá glória aí, querido, você não alegra só o coração do pregador, não, querido, porque o coração do pregador pouco importa, mas importa que você vai agradando aquele que está aí do teu lado direito, está do teu lado esquerdo, está na retaguarda, está na frente, aquele que muitas das vezes o pastor, a pastora pode não te socorrer, não ter condições, humanamente falando, para estar do teu lado, para te dar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que está encarregado de conduzir, aleluia, a noiva do Cordeiro até aquele glorioso dia qual eu e você, queridos, nós iremos estar lá glorificando. Você pode levantar a mão comigo aí e confiar ao teu coração, porque esta é a promessa de Deus para a minha e para a tua vida, a salvação da minha e da tua alma. Nós estamos, queridos, trazendo aqui um pano de fundo dentro desta palavra que é muito conhecida, é muito pregada, é muito utilizada. E paz, meus amados irmãos queridos, que muitos homens, que muitas mulheres estão deixando se corromper, aleluia, pelas conquistas terrenas, se corromper pelo capitalismo, se corromper pelos desejos de conquistar alguma coisa a mais na sua vida, quer seja uma posição eclesiástica, quer seja uma posição social, quer seja ser bem conhecido, bem recebido nas rodas sociais dos seus amigos, tanto de internet como muitas das vezes amigos e colegas no cotidiano, lá no trabalho, lá na escola, lá onde você se relaciona, lá no teu âmbito familiar. Mas interessante, amados, que muitos nos usurpam a verdade da palavra de Deus, tentando trazer, aleluia, uma ministração falsa, uma ministração equivocada, uma ministração tirando, aleluia, a palavra cristocêntrica, aleluia, que é o desejo do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, melhor dizendo, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a minha e por amor à tua vida, ele não estava com propósito
questionando o apostolado de Paulo. E parece que eu vejo esses homens de Deus observando para a era do século 21, esta era da tecnologia, esta era da modernidade, esta era que você pode, com um clique no seu celular, comprar muitas das coisas, esta era que você pode ter um comodismo tal que por uma loja virtual você sacia todas as suas necessidades. Esta era, aleluia, que muitas das vezes para se pagar uma conta de água, uma conta de luz, você não tem necessidade de sair da tua casa, basta simplesmente você utilizar a tecnologia que está disponível para mim e para a tua vida. E quem foi que disse que utilizar a tecnologia é pecado? Existem muitos homens, muitas mulheres de Deus que mataram muitas almas, aleluia, dentro de muitas congregações, porque muitas das vezes colocaram um fardo maior do que Cristo colocou. Agora o negócio é o seguinte: como você usa? Como você utiliza? Melhor, como nós estamos utilizando? Mas vamos entrar aqui um pouco mais, trazendo dentro deste pano de fundo, que não é incomum, que não é fora de série, que não é novidade para ninguém. Muitas pessoas que se utilizam da boa palavra, da boa comunicação, do dom que foi concedido pelo Todo-Poderoso para usurpar a verdade cristocêntrica da palavra de Deus e talvez utilizar uma camisa ensanguentada de um homem, e talvez utilizar muitos subterfúgios para roubar a fé que é de Cristo e direcionar muitas das vezes a uma idolatria barata que tira o homem dos caminhos do céu e que busca bênçãos materiais, que buscam a prosperidade terrena. Então nós começamos dentro deste versículo, capítulo de número 40 e 1 que nós lemos. Voltar aqui, capítulo de número 41, verso 18, que foi lido. Quando nós olhamos, amados, para ter um cenário, um entendimento desta palavra, nós precisamos compreender, queridos, que existem promessas dentro da Bíblia Sagrada, que são promessas distintas, que são promessas muito claras, que são promessas específicas, que são promessas direcionadas a Israel de Deus. Que Israel é esse que eu estou falando, está diretamente falando sobre as entranhas de Abraão, aqueles que carregam nas suas veias o sangue de Abraão, aqueles que pela palavra de Deus, aleluia, foram muitas das vezes escravizados no Egito, aqueles que passaram por situações contrárias, mas havia uma palavra dita pelo Todo-Poderoso para aquela nação. Quando Deus levanta Abraão em determinada situação da tua vida, da vida daquele homem, quando ele estava passando por um momento de gozo, um momento de fartura e um momento de bonança, quando ele olhava para o lado, seu sobrinho cheio de ovelhas, ele olhava para o outro lado, os seus pastores também cheios de ovelhas, mas alguma coisa aconteceu, não tinha mais comunhão, houve atrito. Então Abraão, quando depende do Todo-Poderoso, quando estava na direção do Deus Todo-Poderoso, um homem ou uma mulher não se preocupa quando alguém usurpa alguma coisa da sua vida. Quando alguém está na presença do Todo-Poderoso, ele não se preocupa se alguém vem arrancar alguma coisa da sua vida. Sabe por quê? Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te falou. Nós não estamos falando de um Deus de meia batalha aqui esta noite, não. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é capaz de chamar à existência aquilo que não há para fazer um milagre acontecer na minha e na tua história. Vamos lá dentro dessa introdução. Sítio chamado do Servo, aqui ao meu lado esquerdo, há cerca de 25 anos atrás, nós víamos muitas das vezes nos dias de sábado para a cidade. A minha mamãe, que está sentada ali, corria atrás de nós, ajudávamos ela, catávamos lá 2, 3, 4 dúzias de ovos caipira, e eu dizia assim: mamãe, eu quero comer um doce, quero tomar um refrigerante, quero comprar um lápis, quero comprar uma bique, quero comprar uma lapiseira. E ela dizia assim: estou aqui, meu filho, vai lá, pega a estrada e vai para a cidade. Quem sabe Deus pode estender as mãos e conceder o desejo do teu coração.
deixar uma encomenda para a semana que vem. Ô meu filho, você não tem uma galinha caipira lá? Você não tem um franguinho caipira? E por muitas e muitas das vezes, amados, não tinha a internet ou pelo telefone que você pode ter nas suas mãos para chamar um Uber, para chamar um táxi, para chamar talvez, quem sabe, um carro com ar-condicionado. Não, nós vínhamos marchando a pé por 6 ou 7 quilômetros, eu e as minhas 2 irmãs mais novas do que eu. Haviam os outros 2, mas eram ainda muito pequenos, e nós 3 então rasgávamos esta cidade e voltávamos alegre para casa. E não voltávamos, aleluia, de táxi, como eu estou dizendo, mas voltávamos caminhando, aleluia, léguas, caminhando mais felizes, porque Deus estava concedendo o desejo do nosso coração. Você está entendendo o que Deus está dizendo dentro desta introdução para a tua vida? É neste vale, é nesta prova, é nesta situação contrária que você possa estar passando, que o milagre vai bater na tua porta. E aí, passado-se o tempo, Deus nos tira do sítio e nos traz para a cidade. Mas deixa esse período que Deus nos traz para a cidade para uma outra oportunidade, porque eu prefiro contar de Deus para deixar o nosso testemunho, aleluia, para uma outra oportunidade. Vamos entender aqui dentro, aleluia, desse contexto que nós demos agora, para você entender o milagre. Quantas e quantas pessoas, aleluia, estão querendo viver dentro da igreja, da noiva do Cordeiro, promessas que são direcionadas para Israel. Porque quando eu disse aqui que Abraão confiava naquele que havia chamado e que havia dito para ele que iria abençoar a vida dele, não se preocupou quando ele não ficou com os melhores lugares, não ficou, aleluia, com a chácara à beira do rio, não ficou, aleluia, com a sua caminhonete para ir aos finais de semana para comer o seu churrasco na beira do rio. Não, querido, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: meu Deus, o que será? E Deus disse para ele: Abraão, tu está vendo o deserto, está vendo essas pedras? Pois é, Abraão, vai marchando, porque eu vou te colocar tudo isso nas tuas mãos, Abraão. Então as promessas de Deus para a nação de Israel se cumprem. Aonde elas se cumprem? Quando Josué, aleluia, é chamado por Deus, assume o cajado, assume a liderança, e Deus diz assim: aleluia, Josué, não passe e nem te espantes, porque assim como eu fui com Moisés, sou contigo, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu sou com a tua mão. Então usa o cajado que eu coloquei na tua mão. Não te preocupa com o homem, não te preocupa com a posição social, não te preocupa com a opinião, aleluia, que eu também a vitória. Vamos lá. Quando Josué, orientado por Deus, diz assim: 4 sacerdotes, quando eles colocarem a planta nos pés, carregando a arca da aliança, eu vou abrir o Jordão, Josué. Quando você, Josué, aleluia, contemplar, aleluia, estes homens colocando a planta do pé do Jordão, você vai começar a ver eu levantando a tua cabeça. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero abrir um parênteses aqui. Existem pessoas dentro desta igreja que estão vivendo um silêncio, vivendo um anonimato, vivendo muitas das vezes uma decepção na família, vivendo muitas das vezes, aleluia, uma acepção. Muitos não dão valor para a tua vida, mas eu quero te dizer: assume o compromisso com Ele, com Deus. Deus vai transformar o teu silêncio de humilhação, de prova, de situação contrária, de angústia, em exaltação para a tua vida. Mas é preciso amarrar o cinto. Depois eu vou falar o que significa amarrar o cinto. Vamos entender um pouco mais. Chega, Josué, dá ordem ao sacerdote:
sacerdote coloca a planta do pé no Jordão, o milagre acontece. E Deus diz assim: olha, quando ele chegar no meio do Jordão, manda eles fazer um montão, manda fazer um altar lá no meio do Jordão. Aleluia. Quem sabe Josué começa a se perguntar: meu Deus, depois que a gente passar, depois que estivermos do lado de lá, para que serve um monte de pedra? Para que serve um altar lá dentro do Jordão? Ninguém vai ver, ninguém vai lembrar, ninguém vai estar observando, não vai estar na foto no Facebook, não vai estar na rede social, não vai estar lá onde você se relaciona, aonde as pessoas te veem. Sabe o que Deus está dizendo nessa palavra? É lá no silêncio do teu quarto que você precisa construir o teu altar. Então, eles assumem a terra de Canaã, começam a derrotar os adversários. E eu não quero ir mais além, porque houve momentos em que Josué deixou de buscar a orientação de Deus e olhou para a aparência de alguns reis que estavam com uma situação maligna, maliciosa, humilde, chorando aos pés de Josué. Ele não foi buscar, ele tomou uma decisão por conta. Nós vamos deixar este pano de fundo das promessas de Deus para Israel, para a nação eleita. Vamos entender que Deus honrou a sua palavra. Uma terra que manava leite e mel, uma terra que 10 homens, líderes, não eram qualquer um, eram líderes os maiores das tribos. 10 deles chegaram para Moisés e disse: Moisés, tu está ficando biruta, tu está ficando louco. O que é que está acontecendo, Moisés? Vamos fazer, aleluia, um Deus, um outro bezerro. Vamos fazer aí um pseudo-Deus para voltar, aleluia, ao Egito. E lá nós vamos continuar servindo, aleluia. Mas 2 homens, Josué e Caleb, não olharam para a situação, não olharam para a circunstância terrena, não olharam. Você está entendendo? Se você estiver entendendo, vai dando glória. Não olhou para a situação humanamente falando, não olhou para o tamanho do gigante, não se preocupou se custava 5 ou se custava 100, não se preocupou se muitas das vezes uma bênção que eles esperavam, se custava muitas das vezes aquilo que eles não tinham, mas eles confiavam, porque a Bíblia Sagrada vai nos informar no Salmo 37, verso 4 e 5: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Não estou pregando contra a prosperidade e nem contra as pessoas que Deus abençoa, porque é bíblico e Deus assim o pode fazer. Mas estou querendo trazer, Deus está querendo abrir a tua mente para não se comparar à sociedade que você está vendo aí lá de fora, para não se comparar a muitas pessoas que têm muitas das vezes aquilo que você não tem e você se acha menosprezado por isso. Deus está dizendo desde o louvor: levanta a tua cabeça. E quando eu olho para o livro de Isaías, nesse versículo nós observamos Deus trazendo uma palavra de mudança de situação, mudança de quadro, mudança de panorama, mudança de paradigma, mudança de sonho, mudança de momento, mudança de etapa, mudanças, aleluia. Deus, Ele é um Deus que trabalha na minha e na tua vida, e o Senhor vai cumprindo etapas. Não tem como você chegar aqui se primeiro você não passar pelo altar no meio do Jordão, no silêncio da santificação, na presença dele. Mas trazendo aqui esta palavra para a igreja do século 21, sabe qual foi esta palavra que Deus trouxe através de Isaías? Deus estava dizendo: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Existem corações dentro desta casa, nesta noite, que são corações feridos, corações entristecidos, corações decepcionados, corações angustiados, que muitas das vezes passaram por situações. Mas sabe o que Deus está te dizendo? João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Toda vara que está em mim e dá fruto, a poda, para que dê mais fruto.